Olá, amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Estamos aí para estudarmos aí mais um tema bíblico e eu queria convidar então você a abrir a sua Bíblia na carta de 2 Pedro, né, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15 e o verso 16. Tá? Eu gostaria de ler esses dois textos com você. Esse texto, Pedro ele vem falando a respeito do como, como deve estar a nossa vida em relação, né, à espera da volta de Cristo. E ao mesmo tempo ele vem falando a respeito do estudo da palavra de Deus. Como é que nós devemos então estudar e ao mesmo tempo crescer através desse estudo, através desse conhecimento, crescer através da ação da graça de Cristo em nossa vida. E quando chega no verso 15, ele então nos diz o seguinte: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então é interessante que Pedro está escrevendo, Pedro está falando e ele se utiliza então do texto do amado irmão Paulo, ou seja, ele se utiliza do texto de um outro autor bíblico, de um outro escritor bíblico, para poder então apresentar o que ele vai apresentar. E no verso 16, apesar de ele não apresentar o texto em si, ele faz apenas a citação, mas ele apresenta aqui, né, ele faz um comentário, na verdade, a respeito dos textos de Paulo. E o verso 16 aí diz assim: Ao falar acerca destes assuntos, que assuntos? O contexto aqui está se referindo à volta de Cristo. Então, esses assuntos que ele apresenta são assuntos referentes, então, à parousia, né, que seria, no caso, aí, a volta de Cristo. Então, ele diz que, ao Paulo falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais, aí ele então faz esse comentário. Há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Então, dois pontos aqui me chamam a atenção em relação ao que Pedro está falando ou comentando aqui a respeito dos escritos de Paulo. O primeiro ponto importante é que ele faz uma comparação do Novo Testamento, que seriam os escritos de Paulo, ele faz uma comparação com as demais escrituras. Então, nós vemos aqui Pedro então igualando a autoridade, a inspiração. Então, a Bíblia, nós conhecemos que a Bíblia é uma só, apesar que alguns fazem distinção, mas Pedro aqui ele iguala o Novo Testamento, né, as epístolas de Paulo, e ele faz uma comparação com as demais escrituras que já existia na época, nesse caso o Antigo Testamento que já existia. Esse é o segundo ponto, isso é interessante porque mostra a unidade e singularidade da Bíblia, tá? E a igualdade entre Antigo e Novo Testamento. Só que ao mesmo tempo, Pedro ele nos apresenta algo interessante. Pedro nos apresenta que os escritos de Paulo não é um tema fácil de se entender. Então há uma necessidade de não só estudar, não só ler, mas uma necessidade de se aprofundar para entender e compreender o que Paulo então está dizendo. Então Pedro ele chega a dizer que os assuntos que Paulo apresenta, há certas coisas que são difíceis de entender. Então, Pedro, né, um homem usado por Deus, movido pelo Espírito Santo para poder não só pregar, mas para poder também escrever as epístolas que ele escreveu, ele apresenta aí dizendo que há essa dificuldade, então, em alguns assuntos de Paulo, que algumas pessoas acabam
por causa de sua ignorância, por causa de sua maneira instável, acabam deturpando não só isso, né, mas também as demais escrituras. E isso, o resultado disso, acaba sendo para a própria destruição dele. Então veja que é necessário ter um cuidado ao estudar a Bíblia, ao interpretar a Bíblia. Quais os métodos que nós estamos utilizando, né? Um vídeo anterior que eu havia postado, falamos ali sobre a questão das fontes que as quais temos buscado para poder encontrar uma revelação de Deus. Então você percebe que a própria Bíblia ela mostra que esse cuidado ele precisa existir, porque caso contrário vai acontecer o que Pedro está dizendo. Eu vou interpretar ou eu vou deturpar a Bíblia de maneira errada, de maneira equivocada, e o resultado negativo disso servirá para a minha própria destruição. Então, eu queria então falar com vocês alguns métodos que têm sido utilizados ao estudar a Bíblia. Tá? Ao estudar a Bíblia, alguns métodos então têm sido utilizados e esses métodos têm prejudicado a interpretação que se tem feito, o resultado final que se tem encontrado, o achado, né? Ao final, ou como resultado desses métodos então que têm sido utilizados. O primeiro método seria o método crítico histórico, que ele acaba, como a palavra já diz aí, de maneira crítica e tem como objetivo analisar de maneira crítica, só que o método crítico histórico, ele vai surgir mais ou menos, eu creio que, se não me falha a memória, mais ou menos no século XVIII, ele acaba tornando a Bíblia um livro que é um resultado da cultura. É um mero objeto da cultura, é um mero objeto que veio como resultado de homens que foram ali e escreveram. Então, esse método, ele acaba tirando tudo aquilo que nós, né, todo esse respeito que nós temos em relação à divindade, a Bíblia ser um livro sagrado, a Bíblia ser um livro que veio das mãos de Deus, que teve a atuação de Deus, que teve a atuação do Espírito Santo, não só ao escolher homens, mas também ao inspirar esses homens, ao mover esses homens então. Só que o método crítico ele acaba então tirando tudo isso e estudando a Bíblia como se fosse um livro normal, não levando em conta essas questões, como se fosse um mero, né, resultado então da cultura. Um outro método que pode ser utilizado e que pode então nos levar a olhar para a Bíblia de maneira equivocada é a questão do dispensacionalismo. O dispensacionalismo ele divide então a história cristã em 7 dispensações. Então, dessa maneira, o que é que acontece? Acaba fragmentando a Bíblia. Então, a Bíblia ela acaba perdendo a sua unidade. A Bíblia ela acaba perdendo, como Paulo diz, né, toda escritura é inspirada por Deus, apesar de haver essa divisão, Antigo e Novo Testamento, apesar de haver esse espaço de tempo de mais ou menos 400 e alguns anos ali entre Malaquias e Mateus, né? Há esse espaço então de silêncio entre esses dois livros. Apesar de existir isso, nós entendemos que a Bíblia ela tem uma unidade. A Bíblia, apesar de ser vários autores, mais ou menos 40 autores, mas nós entendemos que a Bíblia ela é única, é uma unidade. E no momento em que acontece isso, né, esse método dispensacionalista acaba fragmentando a Bíblia. E a Bíblia então acaba perdendo essa unidade que existe desde Gênesis a Apocalipse. E aí você começa a estudar partes separadas, não levando em conta o contexto amplo do que os outros autores, os outros livros falam a respeito daquilo ali. E aí você vai
acabar dessa maneira aí, desenvolvendo várias doutrinas que não são bíblicas, baseando-se em um texto isolado, um texto que está fora do contexto, um texto que no contexto amplo outros autores não apoiam aquilo ali. Então, existe então esse perigo quando se utiliza então esse método dispensacionalista. Um outro método então que tem sido utilizado é a questão do método alegórico. E o método alegórico, o perigo dele é porque a Bíblia muitas vezes ela deixa de ser literal onde é literal e ela passa a ser uma alegoria. E aí um exemplo, você pode pegar ali no caso Gênesis, né? A história da criação. Então a história da criação ela acaba deixando de ser algo literal, que aconteceu no período de 7 dias, e acaba sendo apenas uma alegoria. Então ali é apenas uma linguagem figurativa, ali é só uma maneira alegórica de Deus se expressar, de Deus falar. Então, aqueles temas, verdades, normas, mandamentos que estão relacionados com aquela parte, né, se é interpretado de maneira literal, no momento que a alegoria ela entra, então a Bíblia deixa de ser então normativa. E aí várias coisas deixam de existir como norma, como princípio, como mandamento, porque se tornou algo apenas alegórico. A volta de Cristo deixa de ser algo literal, pessoal, visível, audível, né, e cataclísmico, como a Bíblia nos apresenta, e passa a ser apenas uma alegoria, né, apenas uma figura de linguagem. E aí você começa a perceber que quando são utilizados esses métodos, os resultados são resultados, infelizmente, que acabam nos afastando da Bíblia. E ainda temos outro método que a gente poderia dizer que é o método que está sendo utilizado hoje em nossos dias, né? O método pós-moderno, onde o achismo tem sido a autoridade para poder interpretar a Bíblia. Então, no pós-modernismo, né, o período que nós estamos vivendo, a interpretação ela deixa de ser bíblica, a Bíblia não continua sendo sua própria intérprete, mas o leitor é que recebe então essa autoridade de interpretar a Bíblia. Agora você imagina, cada pessoa lendo a Bíblia, né, tendo em conta suas primícias, tendo em conta sua cultura, tendo em conta o seu contexto cultural, seus traumas, suas experiências de vida, seus valores morais, seus princípios. Então, cada pessoa então ela começa a interpretar a Bíblia de uma forma diferente. Então, quando eu olho para isso e vejo que existe esse perigo, eu começo a perceber que por que de tantas religiões? Se a Bíblia é uma só, por que tantas pessoas pregando de maneiras diferentes? Por que tantas doutrinas? Porque, infelizmente, métodos diferentes têm sido utilizados, desrespeitando, né, os princípios hermenêuticos, e o resultado final tem sido essa quantidade de interpretações. Ao mesmo tempo, existe aquilo que é chamado de, poderíamos dizer assim, de escolhas pessoais, certo? E diante dessas escolhas, são aquilo que quando o intérprete, ele tira essa autoridade da Bíblia de interpretar a si mesmo e passa a ele mesmo interpretar a Bíblia. Então ele então pode ser utilizado em algumas coisas, como por exemplo, tendo em conta que ele está levando ao interpretar a Bíblia suas premissas, sua cultura, aquilo que nós podemos chamar então de cosmovisão. Então, aquela visão de mundo que ele tem, aquelas experiências, tudo aquilo ali, todos aqueles conceitos, preconceitos já formados. Então, dependendo da realidade de cada um então ele poderá então estar
né, interpretando a Bíblia de maneira diferente também com. Aí temos aí, primeiro, questão de tradição. Então você percebe que tem pessoas que colocam, não só pessoas, mas como igrejas, que colocam a tradição acima da Bíblia. Então a Bíblia, ela se torna então, ela é subjugada pela tradição. Então olha, não, porque meus pais me ensinaram dessa maneira, a minha igreja fazia dessa maneira, os antepassados, eles criam e cumpriam dessa maneira, ou guardavam tal dia. Então a Bíblia ela acaba perdendo a sua autoridade e a autoridade sobre ela então é a tradição. E aí as pessoas acabam se utilizando então da tradição para poder fazer isso. Uma outra coisa é a questão do racionalismo. E no outro vídeo eu falei a questão do ateísmo. O ateísmo ele tem essa tendência, né, de trabalhar a questão do racionalismo. Então o racionalismo, quando ele vai interpretar a Bíblia, aquilo que é racional, aquilo que dá para se explicar, aquilo que pode ser provado pela ciência, que dá para ser levado para um laboratório e explicado, e ter uma razão, algo concreto ali, então isso aqui pode ser aceitável. Mas aquilo que a razão não entende, não compreende, então isso aqui é algo que deve ser rejeitado ou interpretado de alguma outra maneira. Aí você tem aí a criação. Como é que pode Deus ter criado tudo isso que existe aqui no planeta Terra em apenas 7 dias? Então, se não entra na razão, então você já interpreta como não sendo é, algo literal. Outro exemplo, profecias. Como é que pode? Daniel, né, há mais ou menos quase 600 anos antes de Cristo, profetizando que Cristo, né, iria ser batizado em tal ano, que em tal ano ele seria morto, que em tal ano, no ano ali 30 e pouco ali, Estevão então iria morrer, encerrando esse período de 70 semanas. Como é que pode isso? Então isso aí é inaceitável, não cabe na razão humana. Né? Milagres, como é que alguém que estava morto e voltou à vida, alguém que tem uma enfermidade e foi curado? Então quando se utiliza então essa questão da razão para poder explicar, e aquilo que não é racional não é aceitável, então isso aí vai levar também a outras interpretações. Ok? Nós temos ainda a questão do culturalismo, que é a questão de você pegar a sua cultura, o seu contexto, né? E você tentar interpretar a Bíblia agora baseado na sua cultura. E quando nós fazemos isso, nós acabamos desrespeitando, além de desrespeitar os princípios hermenêuticos, né, nós acabamos também distorcendo a Bíblia. Porque uma coisa é a cultura hebraica, onde a Bíblia foi escrita. Uma outra coisa é a nossa cultura. Né? E tem até uma ilustração, né? Só para você entender um pouquinho disso de cultura. Na nossa cultura, quando eu digo assim, ó, João está chorando leite derramado. Então você entende que ele não está chorando porque um copo, um litro de leite se derramou. Ele está chorando por uma situação que aconteceu e que agora não adianta mais estar chorando por aquilo. Se eu digo assim a você, Benedito, né, ele pagou o pato. Então não estou dizendo que ele pegou um dinheiro e foi lá e pagou ao pato, mas estou dizendo que ele quem levou a culpa. Né? Se eu digo assim, Francisco, isso aí é um quebra-galho. Eu não estou dizendo que ele sai por aí quebrando os galhos, mas eu estou dizendo que ele é uma pessoa desenrolada. O que você precisar, ele está ali para resolver. Então, isso na nossa cultura, eu falo isso sem precisar explicar a você e você já entende. Então, isso é uma questão cultural. Então, quando nós vamos à Bíblia, eu preciso entender que a Bíblia também tem a sua cultura. Eu preciso respeitar a questão da cultura no momento
da tradução, da interpretação. Então, quando eu interpreto então a Bíblia na minha cultura, desrespeitando, sem conhecer, o que é que eu vou acabar fazendo? Eu vou acabar fazendo uma releitura da Bíblia. Então, eu vou usar aquilo que eu conheço e tentar interpretar a Bíblia como se a Bíblia quisesse dizer aquilo que a minha cultura está dizendo. Então veja que isso aí vai acabar causando uma confusão também em relação a essa questão, tá bom? Ainda existe ainda a questão também do existencialismo, certo? Que é a questão da experiência pessoal. E quando isso acontece, a Bíblia ela deixa de ser uma revelação de Deus. Eu até citei no outro vídeo falando sobre revelação. Então a Bíblia deixa de ser uma revelação de Deus objetiva e ela passa a ser resultado de uma experiência pessoal subjetiva, aonde não tem norma, não tem princípios, aonde cada pessoa vai viver aquela experiência e daquela experiência vai poder tirar alguma lição. E não isso é antibíblico, não existe isso. A Bíblia ela é uma regra de fé e prática. E a autoridade dela é porque vem de Deus. A origem da Bíblia é Deus. E finalmente, a última parte aí, é a questão da família. Tá? Muitas pessoas leem a Bíblia e no momento então de colocar em prática o que a Bíblia ela fala, as pessoas se preocupam muito com a questão dos familiares. O que é que minha família vai dizer? Né? O que é que meus amigos vão dizer? O que é que meu círculo de amizade vai falar a respeito disso? Então, isto é aceitável na minha família, eu vou ter apoio da minha família. Então, se a família não concorda, né, se vai causar uma divisão na família, se vai causar alguma discórdia na família, então é melhor se evitar. E aí você então acaba então distorcendo essa questão por causa da família que está sendo colocada então acima do poder da palavra de Deus. Então, amigos, encerrando aqui, quando nós olhamos para isso que Pedro diz, tá? Que as escrituras de Paulo, as quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então veja que essa é uma realidade e que eu e você podemos correr esse perigo de nos utilizarmos de algum método equivocado, deixando a Bíblia de lado como sua intérprete e buscando fontes diferentes, fontes como a própria Bíblia diz, né, chama ou classifica de cisternas rotas, buscando essas fontes para trazer uma compreensão bíblica quando não há necessidade disso. Se eu faço isso, eu vou estar distorcendo a palavra de Deus. E no momento em que eu distorço, no momento em que eu utilizo esses métodos que não são bíblicos, eu posso até ter uma interpretação. Porém, aquela interpretação, aquele resultado, não é o que Deus realmente quer falar comigo. Vai ser resultado, né, daquilo que eu fiz, desrespeitando então a autoridade da Bíblia, os princípios hermenêuticos, deixando de usar a Bíblia como sua própria intérprete. Então perceba que a Bíblia ela não é um livro qualquer, ela é um livro sagrado, é um livro, né, o próprio Cristo falou que os judeus buscavam a Bíblia, estudavam a Bíblia porque eles julgavam ter na Bíblia a vida eterna, porém a Bíblia testifica de Jesus. Então, eu e você precisamos, então, a cada dia, dedicar um pouco mais de tempo para estudar a Bíblia. Não apenas fazer uma leitura superficial, certo? Se você realmente quer ser um cristão maduro, um cristão que tem uma fé realmente com base na palavra de Deus, você precisa se dedicar um pouco mais. Você precisa buscar mais, você precisa se aprofundar mais nessa caminhada. E tenha certeza que não existe ninguém mais desejoso do que Deus de revelar as verdades que Ele escreveu em Sua palavra
para você do que ele. Então Deus está desejoso disso. Mas para isso, eu e você precisamos pagar o preço. Precisamos então priorizar o estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Obrigado, Senhor, porque entendemos que a tua palavra, ela é uma fonte de verdade e de salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a tua promessa. Mas para que nós possamos então entender esta palavra, precisamos dedicar tempo ao estudo da mesma. Enquanto, por um lado, Pedro diz que existem coisas na Bíblia, principalmente nos escritos de Paulo, que são difíceis de entender e que alguns acabam deturpando, e isso acaba se tornando uma maldição para a própria vida daqueles que deturpam. Ao mesmo tempo, a tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque o objetivo da Bíblia é esse, Pai. É nos trazer conforto, nos trazer segurança, nos trazer a certeza do teu amor e do teu cuidado. Ao mesmo tempo, a Bíblia tem como objetivo também nos mostrar a nossa realidade, mas ao mesmo tempo a Bíblia também apresenta o remédio para a nossa situação. E ao mesmo tempo a Bíblia também ela é um mapa, o qual nos conduz a cada dia para o céu, nos revelando o caminho que devemos trilhar. Por favor, nos ajuda para que a cada dia não venhamos nos afastar da Bíblia, mas que a cada dia possamos ter a Tua palavra como regra de fé e prática em nossa vida. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amigos, boa noite a todos, tá bom? Vou continuar aqui o meu estudo aqui. Deus continue abençoando e uma boa noite aí a todos.